O sol da manhã esticava sombras compridas pela pacata rua das Acácias em Bom Sucesso, onde gramados aparados e muros baixinhos pintavam um quadro da vida ordinária brasileira. O ar cheirava a café coado e pão de queijo quentinho, vindos das cozinhas por perto. Mas no fim da rua sem saída, onde ficava a casa dos Silva, algo era diferente. 3 motocicletas imponentes brilhavam na garagem, com seus cromados capturando a luz da manhã como espelhos de prata. O estrondo dos motores estava silencioso já fazia algumas horas, mas a sua presença, por si só, era o bastante para fazer alguns vizinhos segurarem as cortinas um pouco mais forte. Ricardo Silva não era o que as pessoas imaginavam quando ouviam falar em anjos do asfalto. Aos 42 anos, com os braços cobertos de tatuagens e um colete de couro que parecia colado aos seus ombros, ele tinha toda a aparência do motoqueiro intimidador sobre o qual os vizinhos cochichavam. Mas aqueles que o conheciam viam algo completamente diferente. Sua esposa, Ana, uma enfermeira pediátrica, havia se apaixonado pelo seu coração gentil 20 anos atrás. Seus 2 filhos, Manuela, de 12 anos, e o pequeno Mateus, de 7, conheciam o pai como o homem que fazia tranças no cabelo da filha e lia histórias para dormir, com vozes diferentes para cada personagem. Ricardo trabalhava como mecânico 6 dias por semana. Pagava seus impostos. Era técnico do time infantil de futebol aos sábados. E nunca sequer havia recebido uma multa de trânsito. Mas nada disso importava para Geraldo Pereira. Antes de prosseguirmos, se você acredita em justiça, na família e em não julgar os outros pela aparência, certifique-se de curtir este vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir esta história. Inscreva-se no canal e diga nos comentários de onde você está assistindo. Porque o que aconteceu com essa família vai te lembrar que a humanidade ainda existe nos lugares mais inesperados. Geraldo Pereira morava ao lado da casa dos Silva fazia 3 anos. E por 3 anos, ele havia construído um caso contra eles em sua própria mente. Cada estrondo de motocicleta o fazia estremecer. Cada reunião de motoqueiros para um churrasco de domingo o convencia de que alguma atividade criminosa estava acontecendo ali ao lado. Ele fotografava cada visitante, documentava cada chegada tarde da noite. E quando viu Ricardo ensinando Mateus a sentar em uma motocicleta estacionada, algo dentro de Geraldo se quebrou. A ligação que ele fez para o Conselho Tutelar pintou um quadro de perigo e negligência. Ele alegou que as crianças estavam expostas a atividades de gangue, que armas eram guardadas na casa, que drogas eram vendidas na garagem. Nada disso era verdade. Mas Geraldo contou a história com tanta convicção que uma investigação foi iniciada. Ana Silva atendeu a porta em uma manhã de terça-feira e encontrou 2 assistentes sociais e um policial em sua varanda. A expressão nos rostos deles já dizia tudo. Manuela e Mateus foram levados sob custódia temporária naquela tarde. Ricardo chegou em casa do trabalho e encontrou sua esposa no chão da cozinha, soluçando. Sua casa vazia das 2 coisas que mais importavam. A investigação não encontrou nada. Nenhuma droga, nenhuma arma, nenhuma evidência de qualquer irregularidade. Mas o estrago já estava feito. Uma audiência judicial foi marcada. Geraldo Pereira havia convencido um juiz de que uma audiência formal era necessária para determinar se as crianças deveriam ser devolvidas. Ele havia coletado assinaturas de 7 vizinhos, todos fazendo alegações sobre a perigosa família de motoqueiros que havia invadido sua rua pacata. Ricardo sentou-se no tribunal na manhã da audiência. Seu colete de couro havia ficado em casa.
vestindo um terno que parecia estranho em sua pele. Ana apertava sua mão com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. O advogado deles havia dito que eles tinham um caso forte. Mas a preocupação em seus olhos dizia outra coisa. Em uma cidade como aquela, as aparências importavam. E Ricardo sabia como ele parecia para as pessoas que não o conheciam. E então, algo estranho aconteceu. Um som começou a crescer lá fora. No começo era distante, como um trovão se aproximando de longe, mas foi ficando mais alto, mais perto, o estrondo dos motores, de dezenas deles, depois centenas, preencheu o ar até que as janelas do tribunal começassem a vibrar. O oficial de justiça olhou pela janela e seu rosto ficou pálido. Motocicletas, centenas delas, alinhadas em frente ao tribunal em formação perfeita, homens e mulheres em coletes de couro, com os emblemas vermelhos e brancos dos anjos do asfalto, visíveis mesmo de dentro. Eles não estavam lá para causar problemas, eles estavam lá para testemunhar. Um por um, eles entraram no tribunal. Urso. Mas o presidente da sessão, um homem cuja mera presença podia silenciar uma sala, caminhou para a frente. Atrás dele vieram 37 testemunhas de defesa. Médicos que Ricardo havia ajudado quando seus carros quebraram. Professores cujos filhos brincavam com Manuela e Mateus. Um pastor a quem Ricardo havia ajudado silenciosamente a reconstruir o telhado da igreja após uma tempestade. Um diretor de um abrigo para moradores de rua que testemunhou que a seção local havia doado mais de R$50 mil no último ano. O juiz ouviu. Por 2 horas. Ele ouviu história após história de uma família que dava mais do que recebia. De um homem que parecia perigoso, mas tinha um coração que pertencia a todos ao seu redor. Geraldo Pereira sentou-se na última fileira, com o rosto ficando cada vez mais vermelho a cada depoimento. Ele esperava destruir uma família naquele dia. Em vez disso, ele viu sua própria credibilidade desmoronar. Quando o juiz finalmente falou, sua voz estava embargada com algo próximo à emoção. Ele disse que havia visto muitos casos em seus 30 anos no cargo, mas nunca havia visto uma comunidade se levantar tão poderosamente por um dos seus. Ele rejeitou o caso inteiramente. Ele ordenou que as crianças fossem devolvidas aos seus pais imediatamente. E ele olhou diretamente para Geraldo Pereira quando disse que fazer falsas alegações para separar uma família não era apenas errado, era maldade. Ricardo Silva não chorava com frequência. Mas quando Manuela e Mateus correram para seus braços naquele tribunal, quando Ana se envolveu em todos eles, quando 500 motoqueiros do lado de fora rugiram seus motores em comemoração, as lágrimas vieram livremente. Ele olhou para cima e viu Urso parado perto, com os braços cruzados, um sorriso raro em seu rosto marcado pelo tempo. Urso simplesmente acenou com a cabeça e disse: "Você é família, irmão. Nós não abandonamos os nossos." Naquela noite, os Silva fizeram um churrasco no quintal de casa. A rua que antes era preenchida com sussurros suspeitos, agora estava repleta de motocicletas. Vizinhos que haviam assinado a petição de Geraldo estavam em suas varandas, observando enquanto hambúrgueres eram virados. Crianças riam, e uma comunidade escolhia ver além do couro e das tatuagens. A casa de Geraldo Pereira foi colocada à venda 2 semanas depois. Ele nunca mais falou com nenhum dos Silva. Então, agora nós perguntamos a você: o que você faria se visse alguém sendo julgado injustamente pela maneira como se veste? Você ficaria em silêncio? Ou você se levantaria pelo que é certo? Comente abaixo com as palavras:
Família protege família. Porque foi exatamente isso que aconteceu aqui. Uma família foi alvo de destruição simplesmente por causa de sua aparência. E uma família ainda maior, uma unida não por laços de sangue, mas por uma irmandade forte e inabalável. Se ergueu para protegê-los. Uma corrente de apoio que surgiu onde menos se esperava. Porque, às vezes, as pessoas com a aparência mais perigosa são aquelas que carregam os maiores corações. E, outras vezes, a pessoa de terno e gravata, que mora ao lado, é aquela que você deveria realmente temer. Aquela que esconde suas verdadeiras intenções sob uma fachada de normalidade. Nunca julgue um livro pela capa. Jamais. E nunca subestime o poder de uma família. Uma família que, se unida, acelera pela vida, lado a lado.